Fala, turminha, tudo bem? Professor André Eduardo e mais uma aula de ciência em casa. Hoje vou começar com uma espécie de mágica. Eu tenho aqui numa mão um papel, uma cartolina, e eu tenho na outra mão uma moeda. Podem perceber que eu vou colocar essa moeda aqui pressionando contra o meu dedo, certo? Pressionei, 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 e agora eu vou soltar essa moeda e o que vai acontecer? Opa, não caiu? Não caiu? E se eu pegar aqui e movimentar essa moeda com a força da mente? A moeda está movimentando-se com a força da mente? Será? Sim? Não? Opa! Turma, hoje nós vamos conversar um pouco sobre ímãs. Basicamente, o que é um ímã? Do que ele é formado? E como que um ímã funciona? Certo? Muito importante então, turma, nós entendermos o que é um ímã. Turma, ímãs eles podem ser feitos de forma natural ou de forma artificial, certo? Como assim, professor? Existe um elemento químico natural que está presente na Terra, no nosso planeta de maneira geral, chamado magnetita. Vou colocar aqui embaixo, ó. Magnetita. A magnetita, ela possui esse rostinho aqui, ó. Fe3O4, óxido de ferro, certo? Isso é o nome bonito da nossa magnetita. E ela é um elemento natural, na qual ela possui, ela gera um campo magnético. E é isso que funciona o ímã. Mas antes de eu falar de como que funciona esse grande material aqui, eu vou explicar como que funciona a produção de um ímã artificial. Basicamente, você vai pegar um material ali que tenha uma composição com alguns metais, sendo o ferro uma delas, e você coloca, turma, um equipamento muito grande e que vai ter uma corrente elétrica muito forte. Após você acionar essa corrente elétrica, você imanta aquele material. Isso mesmo, imantação é o nome do processo. Você vai transformar um material que não era um ímã num processo em algo que vai ter uma característica de um ímã. Perfeito? Tudo isso através de uma corrente elétrica. E como que funciona o ímã? Turma, basicamente, ímãs, de maneira geral, eles vão ter o que nós chamamos de campo magnético. E o que é esse tal de campo magnético? Primeira coisa, todo ímã vai ter um polo norte e um polo sul. Sempre. Igual a Terra? Igual a Terra. Eu já vou entrar nesse ponto com vocês. Todo ímã vai ter um polo norte e um polo sul. Campo magnético, turma, é literalmente uma força que sai do polo norte e vai em direção ao polo sul. Sai do polo norte e vai em direção ao polo sul. Vou fazer umas flechinhas aqui para vocês ficarem mais cientes. Sempre sai do polo norte e vai em direção ao polo sul. E não é só uma não, turma. Quanto mais forte for esse campo magnético, mais quantidade dessas linhas que saem do norte para o sul aparecerão. Então, turma, basicamente, o ímã funciona através da formação de um campo magnético que ele possui. Polo norte é atraído pelo polo sul. Por isso, turma, que é muito difícil você conseguir encostar dois polos. Você não consegue encostar um polo norte com um polo norte e um polo sul com um polo sul. Se você pega dois ímãs e você pode ver que uma parte ele sempre vai virar com uma parte com o outro ímã. Se você virar, vai acontecer uma repulsão. Deixa eu ver se eu vou ter um ímã. Eu não vou ter um ímã mais forte para comparar com isso com vocês. Mas é muito normal. Você pega dois ímãs e você tenta ali, você vê que um polo, uma parte dele gruda com outra parte do outro ímã. Mas se você virar, você não consegue grudar. Por quê? Parece que uma força ali no meio que não deixa que você grude. Certo? Isso é mostrando a existência do campo magnético. E por que ímãs só grudam em
metais, turma, certo? Olha lá, ó. Por que ímãs só grudam em metais? Porque basicamente, turma, quando esse campo magnético que existe no ímã, ele vai influenciar os metais a se tornarem uma espécie quase que um ímã, certo? Existe na composição dos metais algo que nós chamamos de elétrons, que é uma partícula do átomo que vocês vão aprender mais para frente. Mas o ímã, campo magnético do ímã, essa força aqui do ímã acaba influenciando o metal de tal maneira que torna aquele metal, por um momento, uma espécie de ímã também. De tal maneira que você consegue, ó, interação entre ambos. Certo? Ímãs estão presentes no nosso dia a dia de maneira muito incisiva. O mais comum é aquele lá, ó, aquele ímã de geladeira que você tem lá. Normalmente é uma película bem pequenininha, é um ímã bem mais flexível, dado a formulação que é feita para essa característica, tornando mais barato também. Outro tipo de ímã que está também na geladeira e você às vezes nem sabe, a borracha da geladeira, a borracha de geladeira tem um ímã também, é esse ímã aqui, ó, aqui tem um pedacinho. Ele é um pouco mais flexível também, é um ímã um pouco mais fraco. Por quê? Porque quando você fecha a geladeira, a atração de cima com a geladeira vai ocasionar com que ela fique bem fechadinha, de tal maneira também que não perca a temperatura, não vaze a temperatura e não ocorra ali que a temperatura dentro da geladeira se mantenha estável, melhor dizendo, sabe? Então, também temos isso. Temos os ímãs mais com caras de ímã, que são esses daqui, que essa coloração escura aqui é característica aqui, ó, da magnetita, o óxido de ferro, certo? E temos também aqueles ímãs que são mais brilhantes, que são muito fortes. Esses, eles já são aqueles ímãs que foram feitos de forma artificial e dado a tamanha força deles, existem ímãs, turma, que se você gruda ele em um pedaço de metal, você precisa de ferramentas, equipamento para conseguir tirar o ímã do metal. Tamanha é a força desse campo aqui, ó, eletromagnético. E lembra que eu comentei com vocês também que Polo Norte e Polo Sul é muito parecido com a questão da Terra? Polo Norte e Polo Sul? Sim, turma. A Terra, ela possui um enorme campo magnético. Esse campo aqui enorme que engloba todo o nosso planeta. E ele é fundamental para que nós aqui na Terra tenhamos uma vida saudável. Por quê? O Sol, ele é uma estrela, ele é altamente energético e ele manda muita radiação. Tanto que existe um fenômeno chamado ventos solares, que eles mandam uma quantidade de radiação muito grande que atinge todos os planetas. Porém, o campo magnético da Terra, que está rodeando todos os planetas, nos protege dessa radiação. Muito legal, né? E como experimento de hoje que eu irei propor, será uma junçãozinha ali, ó, de ciência com arte. Eu basicamente, turma, vocês vão precisar de, ó, um ímã, perfeito? E alguns componentes de metal, material de metal. Como o ímã ele possui essa propriedade muito interessante para se trabalhar com metais, você pode utilizar essas propriedades para realizar alguma arte específica. Por exemplo, o professor aqui, ó, está com alguns clipes de metal. E você já pensou em fazer uma arte associando isso de tal maneira que você pode montar algumas imagens utilizando esses materiais. Certo? Então, vamos fazer o seguinte, o combinado de hoje, a atividade dessa semana, já que agora vocês estão entendendo tudo sobre ímãs e sobre eletromagnetismo, será fazer uma escultura utilizando ali, ó, um ímã. Você pode utilizar o ímã que você conseguir e o material que você conseguir. A partir do momento que você fizer a escultura, fizer a sua atividade, tira uma foto e manda pra gente. A gente vai querer muito saber como que ficou esse seu
experimento e essa sua interação com ímãs, que pessoalmente eu adoro. Turma, grande abraço, professor André. Aguardo vocês na próxima aula. Até!